O tema sobre o qual eu vou tratar hoje é um tema que particularmente me é muito caro, né? Eu acho que é um tema que ele afeta. Ele é um tema, vamos dizer assim, instigante para quem está dos dois lados, né? Tanto o lado da administração como também do lado do particular, que é o tema da responsabilização dos agentes públicos em licitações e contratos administrativos. Então, a gente observa que as temáticas, geralmente, elas sempre circundam esse assunto, e aí a minha proposta hoje é tratar isso de uma maneira um pouco mais direta, né, um pouco mais específica, e sem cansá-los muito, até porque eu sei que o evento é um pouco extenso, né, e eu tenho essa tarefa inglória de falar antes do coffee break. Na verdade, o coffee break já era para ser agora, né? Então, está todo mundo assim, já pensando no café, no pão de queijo, e eu estou aqui enrolando todo mundo. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, ser o mais objetivo mesmo, para tratar de um tema que eu acho que, além de muito relevante, tem algumas nuances que muito poucas vezes são tratadas, ou que, vamos dizer assim, esse tema da responsabilidade ele não é muitas vezes analisado sob essa ótica acerca da procedência ou de como o agente público deve proceder em relação a alguns aspectos, em especial quando há entendimentos, quando há uma jurisprudência, ou o que se chama de jurisprudência do Tribunal de Contas da União ou dos demais tribunais de contas e também dos órgãos de controle. E, para começar, né, toda essa temática, eu trago aqui esse pequeno dado que foi consolidado num estudo chamado Infográficos, que é produzido pelo Instituto de Negócios Públicos de Curitiba. Todos os anos eles fazem esses infográficos. E esse infográfico ele é do ano de 2017. Então, ele consolida alguns julgados do Tribunal de Contas da União, né, para a gente pegar como parâmetro, ocorridos em 2016. Né, foram totalizados aí 1.375 julgados. E a gente observa a quantidade, em termos percentuais, de sanções que foram aplicadas a agentes públicos nesse universo de decisões. Então, a gente observa que, em 18% dos casos, servidores foram multados no exercício das suas funções em matérias atinentes a licitações e contratos. A gente observa também que, em 7% dos casos, foram multados servidores e fornecedores também, então particulares. Mas a gente observa que o universo de particulares sancionados em processos relativos a licitações e contratos, ele é muito menor em relação ao universo de servidores. E a gente observa que essa constante em relação à punição por parte do Tribunal de Contas da União, essa desproporção entre penalização de servidores e penalização de particulares, ela se mostra também até mesmo em relação ao aumento do valor médio das multas que são aplicadas aos servidores e também aos próprios fornecedores entre 2015 e 2016. Talvez esteja um pouco pequena para vocês, para mim também está, mas só para destacar um dado bem objetivo, em relação, por exemplo, aos pregoeiros, né, a gente observa que em 99% dos casos, ou 90% dos casos, a gente pode dizer assim, em toda a administração nacional, a gente tem a modalidade pregão como predominante. E o pregoeiro, como a gente sabe, ele assume a responsabilidade exclusiva. Né? Enquanto a gente tem que na comissão a responsabilidade é solidária, né, no caso do pregão, a responsabilidade do pregoeiro é solitária. Né? Ele responde realmente sozinho e tem que fazer tudo. Então, a gente observa o seguinte, não obstante essa responsabilidade solitária, o valor médio da multa aplicada de 2015 para 2016, para o pregoeiro, ele subiu 700%. 700%. Nos demais, também aumenta. A gente observa que a assessoria jurídica também é penalizada, a gente observa também que a autoridade superior também é penalizada. Agora, talvez o dado mais interessante é que, para os fornecedores, a gente já viu que o universo de fornecedores penalizados ele é muito menor do que o universo de servidores. Em relação à evolução do valor médio da multa, para os fornecedores há uma redução. Houve uma redução do valor médio de 2015 para 2016. Então, toda essa sistemática leva à necessidade de se questionar, de fato,
a ideia de como está sendo conduzida a responsabilidade e a responsabilização no âmbito dos tribunais de contas, em especial do Tribunal de Contas da União. A gente sabe, né, que no caso de administração estadual, administração dos municípios, a atuação como órgão auxiliar do controle externo por parte dos tribunais de contas dos estados, naqueles estados que têm Tribunal de Contas dos municípios, dessa maneira. Mas a gente observa que, em geral, os tribunais de contas de estados e municípios, eles tendem a seguir a jurisprudência do TCU. Então, é sempre importante a gente analisar como que vem sendo esse olhar do TCU em matéria de penalização e responsabilização dos servidores. E o primeiro ponto que a gente tem que destacar acerca disso, para desenvolver o nosso tema, é a gente deixar muito claro que existe uma diferença entre responsabilidade e responsabilização. Isso é muito importante. Porque a responsabilidade, ela está ligada a uma noção de competência. Ou seja, se eu sou competente para editar um determinado ato, eu sou responsável pela edição desse ato. Então, vamos pegar o mesmo exemplo do pregoeiro. Se o pregoeiro, ele, pela Lei 10.520, ele é competente para julgar as propostas e é competente para declarar um determinado licitante habilitado, ele é o responsável por essa decisão. Só pode ser ele. Quem dera o pregoeiro, às vezes, falasse, nossa, essa habilitação está tão complicada, eu vou tomar um café, chamar o estagiário, e aí ele vai e decide, porque ele vai ser responsável pela decisão. Jamais. E também ele não poderia, a autoridade superior ao pregoeiro, não poderia falar, não, agora sai da cadeira que eu vou sentar e vou decidir. Por quê? Porque o competente é o pregoeiro. Consequentemente, o pregoeiro é responsável pela sua decisão. Mas não quer dizer que, necessariamente, todo aquele agente público que seja responsável por uma determinada decisão no procedimento administrativo licitatório, que ele será também responsabilizado em razão de algum vício decorrente desse ato. Então, vamos imaginar um tema, aliás, um exemplo que é muito comum para quem atua na área de licitações, seja como advogado, seja também no âmbito da própria administração. A gente observa o seguinte: hoje, pregão, basicamente, apesar de ser para bens e serviços comuns, né, é um conceito muito elástico, então, na verdade, você licita de tudo, né, de papel A4 a serviço de engenharia dito comum, então, você licita de tudo. Acontece muitas vezes o seguinte, que o pregoeiro licita um determinado objeto que nem ele mesmo sabe o que é. Isso é muito comum. Quando eu fui para o Senado Federal, fui fazer um dos meus primeiros pregões no Senado. E aí, o objeto da licitação era enlace de dados da área de TI. Eu falei, gente, enlace de dados, o que deve ser isso? Você pega 2 fios, amarra, alguma coisa nesse sentido. Mas, realmente, assim, eu não tinha a menor ideia. Tentei conversar com o técnico e tal. Mas, para quem é da área, fala, não, isso aí é tranquilo. Eu vejo uma proposta, já sei se atende, se não atende, etc. e tal. Ok. Resumo. Como que ia funcionar o julgamento dessa proposta? A proposta vencedora da fase de lance. Eu ia receber a proposta do licitante e ia solicitar o auxílio da área técnica. E a área técnica ia falar, olha, realmente, verificando aqui os requisitos, as características da proposta, da solução ofertada, há realmente o atendimento ao que o edital estabelece como requisito mínimo, então a gente recomenda a aceitação da proposta. Eu vou discordar da área técnica? Não sei nem o que é enlace de dados. Eu vou e aceito a proposta. Vamos imaginar que lá na frente, 1, 2 anos depois, se descobre que, através de uma representação, alguma coisa no Tribunal de Contas, se observa que há um vício nesse ato de classificar a proposta. Se identifica, na verdade, que o produto não atendia. E isso causou um prejuízo para a administração, etc. e tal. No primeiro momento, o Tribunal de Contas está analisando o fato. Ele vai dizer, não, realmente existe um vício nesse ato. E esse vício está circunscrito na decisão de declarar aquela proposta como classificada. Realmente, aquela proposta atende ao edital, quando, na verdade, ela não atenderia. E aí, vejam, vamos passar para o outro lado da moeda. E quem foi o responsável por essa decisão? Pergunto eu. O pregoeiro. Por quê? Pela Lei 10.520, ele tem a competência para julgar as propostas. Agora eu pergunto, se esse ato tem um vício, e esse vício causou um prejuízo para a administração, só porque o pregoeiro é responsável pela decisão, ele também será responsabilizado pelos vícios decorrentes dessa decisão? Não necessariamente.
Não necessariamente. Então, por isso que é importante a gente observar essa distinção entre responsabilidade e responsabilização, no sentido de que, para haver a responsabilização, é requisito necessário que se faça, num processo de controle, uma matriz de responsabilidade. Ou seja, é você verificar o procedimento como um todo, constatar o vício, identificar o vício, delimitar o vício. E observar quais foram os agentes que concorreram, de certa maneira, cada qual numa medida proporcional de contribuição para a ocorrência daquele vício. Nesse caso, nesse exemplo que nós demos, a gente observa o seguinte, que como o pregoeiro não tinha o menor conhecimento do objeto, e ele também não é obrigado a ter o conhecimento de todos os tipos de objetos possíveis, veja, ele não poderia ser responsabilizado porque ele não tinha conhecimento técnico acerca do objeto. E o vício ali se configurou quando se conclui que a proposta atendia o edital, quando, na verdade, ela não atendia o edital, mas isso demandava um juízo técnico. Então, o que a gente tem que deixar claro aqui é que responsabilidade difere de responsabilização. E a gente tem que avaliar a questão da responsabilidade e da responsabilização a partir dessa noção de matriz de responsabilidade. E quando nós vamos analisar essa matriz de responsabilidade, aí tanto sobre a ótica dos tribunais de contas, como também, eventualmente, para os colegas advogados, na defesa de algum agente público, né, é a gente analisar o seguinte, a gente precisa fazer algumas perguntas e constatar alguns elementos que são necessários para a compreensão, vamos dizer assim, mais ampla dessa culpabilidade do agente. E aí, já encaminhando para o encerramento, eu vou me ater ali àqueles dois últimos pontos. Né? O primeiro ponto, talvez, que a gente tenha que realmente avaliar é o seguinte, quem são os agentes públicos responsáveis pela condução dos procedimentos licitatórios? E aqui a gente observar o seguinte, se há, já fazendo o link com o ponto 2, se há, no âmbito daquele órgão, uma objetiva delimitação e divisão de competências. Talvez esse seja o grande problema em termos de responsabilidade e responsabilização na administração pública, porque a gente observa que a maioria dos órgãos não tem um regulamento interno de licitações e contratos ou um regulamento interno que estabeleça competências de acordo com a sua estrutura organizacional. A gente observa que a maioria dos órgãos não tem. A maioria dos órgãos, por exemplo, não define a competência exata no âmbito daquele órgão, da comissão de licitação, do pregoeiro, até onde vai a competência dele no âmbito daquela organização. Não estabelece de maneira objetiva a existência de uma unidade que é essencial, que é a unidade técnica, que vai dar o suporte para o pregoeiro, para a comissão de licitação, julgar a impugnação, responder ao pedido de esclarecimento, auxiliar no julgamento das propostas, na análise da habilitação, sequer se identifica essa área técnica. Quando o ideal era identificar a técnica e reconhecer a importância dela como decisiva na condução do processo licitatório. Porque quem trabalha com licitação no dia a dia sabe que a manifestação da área técnica, se assim ela é chamada, muitas vezes não é apenas um servidor, chama o fulano de tal da área de TI que ele entende. Mas ali ele está dando apoio, ele está dando suporte ao pregoeiro. Então, a gente precisa reconhecer que essa necessidade de estruturar a organização interna daquele órgão ou daquele ente administrativo é fundamental, até para a gente ter uma noção dessa compreensão exata de responsabilidade e responsabilização. Porque muitas vezes o pregoeiro é responsável por todos os atos praticados no pregão, e de fato ele é à luz da 10.520, mas em muitos casos não há possibilidade de responsabilizá-lo justamente porque ele não teve a devida participação decisiva na formação daquele vício que eventualmente venha a se configurar no processo. E, por fim, já encaminhando para a parte final da minha exposição, então, o meu compromisso ainda de respeitar o coffee break, ele tá dentro, né? O pessoal está desconfiado, mas a gente chega lá. São dois pontos que eu gosto muito de trabalhar nas palestras, em conversas com os colegas.
que é o papel orientativo da jurisprudência, entre aspas, que eu coloquei, dos órgãos de controle na escolha do administrador e o temor da punição por parte dos órgãos de controle, o direito administrativo do medo. A gente vê que vários colegas vêm falando sobre essa questão do direito administrativo do medo, que hoje é realmente uma constante. Para quem está do lado da administração pública, os agentes públicos, eles agem com medo. Hoje, é muito difícil você ver uma pessoa que faz uma escolha consciente de ser gestor. Consciente de ser gestor. Porque vive com medo. Porque a gente observa, por exemplo, que a jurisprudência do TCU, a jurisprudência dos tribunais de contas, muitas vezes são impositivas e, vamos dizer assim, e castram, inclusive, a própria liberdade de escolha do administrador em relação a caminhos possíveis, que ele, como gestor, tem que tomar. O controlador não é gestor, são funções diferentes. O que a gente observa hoje com a jurisprudência do TCU, e a gente vai falar melhor sobre isso, é uma tentativa de substituir o gestor pelo controlador. Então, hoje, eu, servidor público, falo, olha, eu vou agir, olha, eu entendo dessa maneira, mas se o TCU, meu amigo, falou que é assim, eu vou fazer assim. E eu vou pegar um exemplo, aproveitando a palestra do professor Noel. A questão da ampliação ou restrição dos efeitos da suspensão, né? Aquela penalidade de suspensão contratual, em relação ao entendimento do STJ e TCU. O STJ fala, olha, é extensa, é para todo mundo. O TCU fala, não, a suspensão lá do artigo 87 da 8666 é só no âmbito do órgão. Veja, eu sou um agente público, eu sou um pregoeiro, estou diante de uma licitação, vem um licitante com a proposta mais vantajosa, e aí eu verifico lá, consultando o SICAR, falo, opa, estou fazendo uma licitação no Senado Federal, então o órgão federal, o Senado. E aí ele tem uma suspensão registrada, por exemplo, na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Eu sigo o STJ ou sigo o TCU? Quem você acha que eu vou seguir, professor Noel? Por essa lógica do STJ deter o monopólio da última palavra em interpretação de lei federal, eu acredito piamente que eu seguiria o STJ, mas na hora eu sigo o TCU. Você sabe por quê? Se eu elimino essa proposta que é mais vantajosa, adotando um entendimento mais amplo, que é o entendimento do TCU, mas que vai restringir a participação, o TCU pode falar, não, você agiu errado. Desde 2013, quase todo em boletim de jurisprudência do TCU, eu falo que se restringe ao âmbito do órgão, se restringe ao âmbito do órgão. Então, eu começo a fazer, eu como gestor, sem querer entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado, mas eu começo a fazer ali uma certa ponderação de custo e benefício. Ou seja, se eu desprestigiar o STJ, o máximo que pode acontecer é o licitante entrar com uma ação e depois de muito custo conseguir passar um réspita e chegar ali no STJ e falar, beleza, no máximo o STJ vai determinar a anulação naquela licitação, ele volta tranquilo. Agora, se for para o TCU, se ele entra com uma representação que vai correr muito mais rápido, ou seja, não só vai poder anular a licitação, como eu ainda vou poder receber uma multa, que, como a gente viu ali, aumentou 700%. Então, realmente, essa sistemática, né, de o administrador está agindo com medo, ela é uma constante na administração pública. Para quem está do lado da administração, ou os colegas advogados que já defenderam gestores, ou defendem gestores que estão passando por processos de penalidade, PAD, etc., observam que essa realmente é uma constante, é a tônica na administração. E isso fica ainda mais latente quando a gente observa que o próprio Tribunal de Contas da União alimenta esse tipo de coisa. Alimenta esse tipo de coisa. Então, eu trouxe aqui esse slide. Veja, essa súmula 222 do TCU é uma coisa maravilhosa, né? Porque ela diz o seguinte, olha, todo mundo tem que observar as minhas decisões, e não é só a União, não. É estados e municípios. E sabe por quê? Porque é o seguinte,
como a competência da União para editar normas, como a competência para editar normas gerais sobre licitações de contratos é da União, e o TCU é o órgão auxiliar de controle interno da administração federal, então, o que eu interpreto da 8666 também deve valer para estados e municípios. É mais ou menos assim. Estou dizendo que eu concordo, não. E aí, no final, ali naquele acordo mais recente, o 177 de 2018, é um trecho do voto do ministro relator, ele fala o seguinte, ó, compete ao gestor, ao assumir o cargo, tomar conhecimento das determinações dessa corte. Me ajuda aí, gente, que eu não estou enxergando, não. Exatamente, ou seja, meu amigo, você vai assumir como gestor, aqui, ó, eu tenho uma Bíblia aqui para você seguir, e presumo que, a partir do momento que você assume o cargo, já sabe de tudo, e tem que seguir. E aí, veja, aquela imagem é a imagem do desespero. Para quem já assistiu esse clássico do cinema mundial, de 1988, O Grande Dragão Branco, e se lembra dessa cena, é a cena do desespero. O cara está diante lá de um, sei lá, tailandês louco, que quer matar ele de qualquer jeito, ainda está cego naquele momento. Então, essa imagem é a imagem do desespero. Então, o que leva o gestor público como o gestor público deve conduzir em relação a isso? Aí eu trago essa brincadeira aqui. Ou seja, a gente começa a tentar agir forçando a barra para achar algum suporte do TCU. Aí a gente pega também esse outro filme clássico, que é o Mentiroso, tá? E aí, para quem não está conseguindo enxergar, agora eu estou conseguindo. Li o acórdão inteiro do TCU e não achei nenhum trecho favorável. Aí bate o desespero. Mas aí, veja, por quê? Porque o gestor parece que ele só pode agir se tiver algo que venha a respaldar do TCU. Ah, não, tem um acordo do TCU? Beleza. Né, a gente brinca, é um acórdão para chamar de seu. Né? Ah, tem um acórdão. Ah, não, tem um acórdão? Às vezes você vai dar uma aula, porque assim, não sei o quê. Às vezes é um entendimento que você desenvolveu, é um entendimento muito consistente, né, que está lá no livro do professor Edgar, aquela coisa assim, bem construída, mas o aluno levanta. Professor, qual é o acórdão do TCU? Como se o direito fosse, em matéria de licitações de contratos, fosse apenas aquilo que o TCU diz que é. E aí, veja, a gente fala, nossa, mas eu não achei nada no acórdão do TCU. Mas aí a gente lembra, lembrei, que só precisa citar o número do acórdão, já que ninguém leu inteiro o teor. Ou seja, a gente vê muitas vezes, agora isso é sério, a gente vê muitas vezes que fala, não sei o quê, nesse sentido, acórdão tal, tal e tal. Aí você vai ler o acórdão tal, tal e tal. Aí você observa o seguinte, tem nada a ver com o que está falando. Nada. Por quê? Porque o cara forçou a barra. Aí eu achei esse meme aqui, não fui eu que fiz não, mas eu achei fantástico esse meme, que é o que acontece para quem está em licitações e contratos. Ou seja, é você tentar encaixar o seu entendimento, ou pelo menos tentar encaixar aquilo que você acha que é o mais acertado para aquele caso, com a jurisprudência do TCU. Aí o que você faz? Lá em Goiás a gente fala muito assim, taca um número do TCU lá. Pronto, porque ninguém vai ler o inteiro teor. E aí vira essa situação que a gente tem que ter uma visão um pouco mais crítica, e aí realmente, já para poder encerrar, para não ser responsabilizado, né, pelo pessoal perder o coffee break, veja, a gente observa o seguinte, que nós precisamos, e quando eu falo nós, são os agentes públicos, e também somos nós, advogados, nós precisamos começar a realizar uma visão mais crítica acerca da produção jurisprudencial do Supremo. E isso, veja, não é apenas o Supremo, é de qualquer tribunal. Talvez um pouco, até pela nossa formação acadêmica, a gente tem muito aquela linha de pesquisa instrumental. A gente tem um resultado e força o caminho para se chegar nesse resultado. Então você vai lá, nossa senhora, achei um acórdão que mais ou menos tem a ver com aquilo que eu estou defendendo. Aí você vai lá e coloca assim, a jurisprudência remansosa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou seja, isso tem uma certa contribuição também no sentido de criar esse ambiente.
Então, o que a gente precisa ter é realmente a seguinte compreensão: a necessidade de se ter uma visão crítica acerca da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, como de qualquer outro tribunal, realmente nunca esquecer, e aí já encerrando mesmo, nunca esquecer que, exceto nos casos de consulta, que tem caráter normativo, nunca esquecer que os julgados do TCU, esses acordos que nós citamos, eles são respostas a casos concretos, diante de particularidades e circunstâncias do caso concreto. Não quer dizer que a conclusão do TCU para aquele caso concreto seja por si só uma norma abstrata que vai se aplicar como uma luva para todo e qualquer caso. Então, é muito comum a gente observar isso. Eu vou dar só um exemplo realmente para encerrar. A gente tem aquela situação, eu tenho que fazer a correção da planilha quando tem algum problema. Ok, aí tem vários acordos do TCU que falam que tem que corrigir, proposta mais vantajosa, etc. e tal. Aí corrige uma vez. Tem um novo erro. E aí, eu vou determinar a correção de outra? Ou eu vou desclassificar? E aí começa. Eu, por exemplo, fiz uma licitação de serviço terceirizado, que eram 18 categorias profissionais. Eu nunca vi um licitante que vai acertar de primeira uma planilha de composição de custos. 18 categorias profissionais, 18 planilhas. Adicional de salubridade, o que você imaginar. Tinha um tratado de trabalho previdenciário naquelas planilhas. Aí o que acontece? Eu oportunizei o licitante a corrigir a proposta 8 vezes. Aí o licitante entrou com representação no TCU. Ótimo, vamos ver o que o TCU vai dizer. Porque o importante é você motivar, o importante é estar justificativo no processo. O TCU elogiou a minha atuação. Eu estou contando aqui para contar vantagem? Não. É para dizer o seguinte, aí o TCU fala, não, o pregoeiro agiu bem, observou a vantajosidade, não feriu a isonomia, porque é um tratamento realmente que foi isonômico, que foi transparente, etc. e tal. Aí um desavisado pega, o TCU agora diz que pode corrigir planilha até 8 vezes. Aí semana que vem um que é 10. Agora subiu para 10 o limite. Então veja, não é que tem um limite de 8 para 10, pode ser 15, pode ser 3, pode ser 2. O fato é, você tem que analisar as premissas do entendimento utilizado pela corte para chegar naquela conclusão. Porque aquele caso concreto que eu oportunizei 8 vezes, era um caso que tinha as suas particularidades, que pode ser que não tenha nenhum outro caso idêntico. Então, o que a gente tem que extrair de tudo isso é a premissa, é realmente ter o conhecimento do conteúdo, do inteiro teor do acórdão, abstrair de tudo aquilo que foi colocado, a premissa jurídica utilizada para chegar àquela conclusão e aplicar como precedente realmente quando for um caso similar, e não, como a gente viu aqui, simplesmente forçando a barra. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, assim, tentei realmente ser o mais sucinto possível, ainda utilizar alguns recursos ali para chamar um pouco a atenção, e fico à disposição de todos. Muito obrigado, mais uma vez, pela paciência.